Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. A aula de hoje de matemática nós vamos falar sobre as aplicações da trigonometria no triângulo retângulo, tá? Nós estamos lá na página 68, então a página 68. Vamos lá, a gente começa explicando, né? Que uma das aplicações da trigonometria no triângulo retângulo é quando a gente quer determinar a taxa ou o coeficiente de inclinação em uma rampa. Então, as rampas são importantes, né, principalmente para questões aí de acessibilidade. Então, a gente conversou na aula passada sobre isso. E uma rampa, ela não pode ser muito íngreme, porque senão a pessoa que precisa utilizá-la, né, com uma cadeira de rodas, por exemplo, ela fica impossível dela se locomover sozinha, né? Ela precisaria de uma ajuda, enfim, então não torna as pessoas cadeirantes autônomas, tá? Então, a gente tem aí algumas rampas com taxas de inclinação diferentes e a gente vai acompanhar aí a análise, né, dessas três situações distintas, tá? Na primeira situação aqui, ó, situação 1, a gente tem uma taxa de inclinação de 5%, tá? E essa taxa de inclinação de 5%, a gente tem o valor aí, essa taxa, né, de inclinação, ela tá em porcentagem, então a gente transforma ela em decimal, né? Então, 5% seria aproximadamente 0,05, tá? E essa rampa, ela tem uma distância de 20 metros para ser percorrida e uma altura de 1 metro, né, de elevação, tá? Então, dessa forma, a gente claramente consegue perceber que aqui a gente tem um triângulo retângulo, aonde o cateto oposto a esse ângulo aí, essa inclinação de 5%, é 1, e o cateto adjacente é 20, tá? Então, calculando aí, qual é a relação trigonométrica que a gente aprendeu na última aula? Qual é a relação trigonométrica que a gente usa quando nós temos esses dois valores, né? Cateto oposto e cateto adjacente. É a tangente, tá? Então, aqui a gente está calculando a tangente de alfa, né? Que no caso nós já sabemos que é 5%, mas a gente está demonstrando aqui, através dos cálculos, que 1, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é o 20, se você fizer essa divisão aí na sua calculadora ou no seu caderno, você vai chegar nesse resultado de 0,05. E isso corresponde a uma taxa de 5% de inclinação dessa rampa, tá? Nós temos uma segunda rampa aqui, ó, rampa número 2, aonde a distância a ser percorrida é menor, tá? Não é mais 20 metros e sim 12 metros e meio, porém a altura de elevação, ela continua sendo 1 metro, tá? Então, aqui a gente tem também claramente um triângulo retângulo, e dessa forma a gente novamente tem o valor de cateto oposto e valor de cateto adjacente. Então, calculando a tangente desse ângulo, 1 dividido por 12,5, né, metros. Para a gente não trabalhar com o número decimal na fração, a gente multiplica por 2, então ficou 2 sobre 25, dando aí um resultado de 0,08, ou 8%, que é a taxa de inclinação da nossa segunda rampa, tá? Esse terceiro caso é um caso um pouquinho diferente, porque nós temos a taxa de inclinação, que é de 7,5%, temos a altura, né, a elevação, então, dessa rampa, que é 2,5, uma elevação de 2,5 metros, porém, eu não tenho o valor da minha distância a ser percorrida nessa rampa. Então, dessa forma, eu consigo fazer o cálculo dessa distância
também utilizando o mesmo valor, né, de tangente, porque nesse caso aqui, a gente não tem a distância, que seria o nosso cateto adjacente, mas nós temos o valor do cateto oposto, que é 2,5, e nós temos a taxa de elevação, que é de 7,5%. Então, essa taxa de elevação, ela corresponde ao nosso ângulo alfa, tá? Então, calculando aí tangente de alfa, ele já está me dizendo que esse ângulo vale 7,5%, eu tenho que calcular, transformar esse 7,5% em um valor decimal, que corresponde a 0,075, certo? Então, transformando esse valor agora para a fração, nós chegamos no resultado de 75 sobre 1.000 e, fazendo a simplificação, dividindo por 25, tanto em cima como embaixo, a gente chega na seguinte fração de 3/40, tá? Então, esse é o valor da minha tangente de alfa. Eu tenho que substituir esse valor na minha fórmula, né? Que é a tangente de alfa igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, eu substituí o valor de 3/40 na tangente de alfa, coloquei o valor do cateto oposto, que é 2,5, e o cateto adjacente, que é quem eu quero descobrir o valor, vai ser o meu x, tá? Dessa forma aqui, eu me deparo com uma regra de 3 simples, aonde 40 vezes 2,5 dá 100, e x vezes 3 dá 3x. Dessa forma, eu encontro aqui que o valor de x é 100 dividido por 3, dando um valor aproximado aí, né, de 33,3 metros. É a distância da minha rampa. Perfeito? Então, chegamos aí no nosso resultado, tá? Agora, para que eu utilizo, né, esse cálculo aí de inclinação, tangente de alfa e tudo mais, tá? Então, normalmente eu preciso, no cotidiano aí, no dia a dia, a gente pode precisar saber os valores, né, a medida da altura de morros, tá? Então, essa é uma tática que pode ser feita para medir a altura de morros ou ainda de pontos altos, como, por exemplo, antenas de transmissão, se eu preciso saber a quantidade de cabo que eu tenho que instalar em uma antena que vai em cima de um determinado morro, tá? Então, é dessa forma que eu faço o cálculo, tá? Então, pegar um exemplo aí, supondo que para tomar 2 medidas em relação ao topo de uma montanha, uma pessoa tenha percorrido 250 metros entre essas medidas, tá? Então, essa imagem vocês podem observar lá na página 69, aonde eu tenho aqui, né, 2 pessoas, uma pessoa aqui e outra pessoa aqui. Essas 2 pessoas, cada uma está a uma distância da outra de 250 metros, e dessa forma elas estão cada uma sob um ângulo de inclinação diferente, todas as duas medindo aí a distância até o topo do morro, tá? Então, eles têm um ponto em comum aqui, que é o topo do morro, certo? Só que a medida de inclinação de cada uma é diferente. Uma tá a 30 graus e a outra tá a 60 graus, tá? Então, fazendo uma correlação dessa imagem com um triângulo retângulo, nós temos aqui no vértice A, no ponto A, a pessoa, né, 1, que tá a 30 graus. No vértice D, nós temos a segunda pessoa com um ângulo de 60 graus. E o segmento CB ou BC seria a altura que eu preciso encontrar, né? Que seria a altura desse morro, tá? Eu não sei quanto é a altura desse morro e eu também não sei a distância entre a pessoa A do topo da base do morro ou ainda da pessoa D, né? Da base do morro. Mas eu sei a distância entre a pessoa A e a pessoa D, que é de 250 metros, tá? Sendo assim, nós podemos observar que aqui a gente tem
um triângulo especial, que é um triângulo isósceles, tá certo? Então, ele é um triângulo que, se a medida é de 30 graus, e a outro é a medida de 60 graus, né? Então, a gente tem, obviamente, que a diferença dessa medida de 60 graus para 180, que é isso aqui que a gente está observando, é de 120, tá? Sabendo que um lado é 30 e o outro lado é 30 desse triângulo isósceles, tá? Dessa forma, para eu descobrir o valor da distância, tá bom? Eu vou usar o seno de 60, tá? Então, o seno de 60, eu calculo com o meu cateto oposto ao ângulo de 60, que é a minha altura H, tá certo? E eu tenho o valor do seno de 60, se a gente for lembrar lá da nossa musiquinha, né? Então, a gente tem o seno com os valores de 1, 2, 3, tudo sobre 2, e ainda a raiz, né? No 3 e no 2. Então, a gente tem o seno de 30, o seno de 45 e o seno de 60. Então, a gente chega, pela musiquinha, a gente consegue saber que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente substituiu, né, o valor do seno de 60 por raiz de 3 sobre 2. E a minha altura H sobre os 250, que é a distância, né, entre A e D, tá bom? Então, a gente tem aí, substituindo, fazendo aqui uma regra de 3, né? Então, ó, 2 vezes H é igual a 250 vezes a raiz de 3. Simplificando aqui, o 250 por 2, a gente tem o resultado de 125 raiz de 3. Só que como nós estamos falando de altura, a altura a gente tem que dar o resultado em metros, né? Então, calculando o valor de raiz de 3 e multiplicando por 125, a gente chega no resultado de 216,3 metros aproximadamente, tá bom? Então, dessa forma, pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí esse conteúdo e agora vocês conseguem realizar os exercícios da página 72, tá? Então, atividades da página 72, tá certo? Até amanhã, então, gente. Beijos. Fico por aqui. Tchau, tchau.